Quem está alegre aqui de estar na casa do Senhor? Amém? Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus com alegria? Eita glória! Esses aplausos foi para o Senhor. Fique de pé, vamos entrar na presença do Senhor. Hoje nosso dia foi corrido, o seu talvez foi também, mas nós não devemos sair da presença do Senhor. Amém? Todos os dias, mesmo diante da luta, das dificuldades, nós devemos estar sempre meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor lá em Jeremias 29:13 diz: alegrei-me, diz que quando nós buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o coração. Então o Senhor diz que quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, Ele responde. Qual é a tua busca hoje? Qual o teu pedido a Deus hoje? Talvez você chegou aqui com a causa na justiça. Talvez você chegou com um problema de saúde. Fale com Deus. Fecha teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Vai falando com Deus. Fala para Ele: Pai, eu estou aqui, Pai, como diz na tua palavra. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o coração. Pai, o meu coração, ele está aqui, Pai, diante de Ti. Pai, que o Senhor possa, Pai, ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa petição. Meu Deus, nós chegamos a Ti, Pai, aqui nesse altar, nessa igreja, essa igreja, Pai, que nós chamamos aqui pelo Teu nome. Que o Senhor possa, Pai, nesse culto da vitória, dar a vitória, Pai. Dar a vitória àqueles que estão, Pai, assistindo em casa, aqueles, Pai, que estão aqui, aqueles que estão cansados, aqueles que estão, Pai, oprimidos, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, esses últimos dias, Pai, que estão passando por aflições, passando, Pai, por depressão, por ansiedade. Pai, fala aos corações nessa noite. Fala aquele que está cansado, aquele que está triste, aquele que está oprimido, Pai. Mas fala, Pai, também com aquele, Pai, que está alegre, Pai, só de estar aqui na Tua casa. Aquela pessoa, Pai, que mesmo diante da luta, ela está, Pai, aqui na Tua presença. Pai, responde, Pai. Responde a nossas orações. Responde a nossas petições, Pai. Em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz lá em Gênesis que no princípio criou o Senhor os céus e a terra. Tudo, Pai, estava sem forma e vazia, mas através da Tua palavra tudo foi criado, tudo foi formado. Pai, nós levantamos a nossa voz, Pai, te pedindo, Pai, que o que está vazio na nossa vida, o que está vazio na nossa casa, na nossa família, Pai, que o Senhor venha nos encher. Enche, Pai, enche com a Tua presença, enche com o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre este altar, vem sobre este povo, vem sobre essa igreja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias e glórias e glórias ao Teu nome. Louva ao Senhor, igreja. Continue adorando ao Senhor, glorificando o nome dele. Aleluia.
onde nós existimos, Deus. Então, com alegria, vamos cantar esse louvor ao nosso Deus. Amém, irmãos? Você trouxe uma oferta para ofertar a casa de Deus? Pega aí com alegria. Coloca aqui. Pode ser aquela nota de 200. Faça com alegria. Seu melhor. Você tem aí? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Tem não? Então pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Trouxe a Bíblia? Abra em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31. Fazer uma visita aí. Deuteronômio capítulo 31, verso de número 6. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Glória a Deus. Diz assim: sede fortes
fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos, irmãos, de ter no nosso coração convicção de que a Bíblia foi escrita para nós, de que Deus está falando conosco, para a gente colocar em prática aquilo que está escrito, né? Aqui, quando o povo foi tomar posse da herança, da terra da promessa, também tinha suas lutas, suas dificuldades. Não é diferente de hoje, irmão. Hoje nós estamos vivendo algo totalmente diferente do que eles estavam vivendo naquela época, mas cada um tem as suas dificuldades, né? Naquela época eles tinham que lutar fisicamente. Hoje nós temos que lutar espiritualmente. Hoje a guerra é espiritual. Qual que é a mais fácil, hoje ou naquele tempo, irmão? Alguns dizem que talvez que é mais difícil hoje, né? Então, se depende do ângulo de análise. Por quê? Se você é uma pessoa forte, a luta também é fácil. Se você é forte espiritual. O problema é que hoje a gente está vendo muito crente raquítico, sem conhecimento bíblico. Como que vai vencer se a guerra é espiritual? Ele disse, Josué, naquele dia, ele tinha que enfrentar, ele tinha que usar a espada. Era fácil? Não era fácil. E hoje tem que usar a espada também. Só que hoje você precisa de ter conhecimento. Naquela época você precisava ter destreza. Você precisava saber lutar, você precisava agir. Hoje você precisa agir, mas com o conhecimento de Deus, com as leis espirituais. É o que nós precisamos, mas a palavra é a mesma. A mesma que foi para Josué é a mesma para nós. Nós precisamos ter o quê? Coragem. Irmão, como que nós nos fortalecemos espiritualmente? Quando você quer ficar forte fisicamente, como que você faz? Você tem que exercitar, é ou não é? Tem que correr, tem que caminhar, tem que malhar, tem que se alimentar bem. Consegue ficar forte sem se alimentar? Não. E espiritual, irmão? Nós precisamos também usar as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Leitura da Bíblia, oração, jejum, o que mais? E busca incessante do conhecimento. Então, para vencer espiritualmente, irmão, é fácil, por quê? Porque você não precisa sair lá fora, você não precisa ir lá na guerra. Você pode estar na sua casa, você vence espiritual. Você pode entrar numa batalha, às vezes é porque, como a pessoa ela não tem enfrentado as dificuldades espirituais, então ela vai vivendo normalmente, tranquila. Porque o adversário nem se preocupa com ela. Porque ela não vai vencer em hora nenhuma. Por quê? Porque ela não enfrenta. Ela não busca. A pessoa acha que está tudo bem, tudo tranquilo.
Mas o mundo espiritual, irmão, ele não para. E para vencer no mundo espiritual, irmão, tem que ser forte e corajoso. Não pode ter medo. Você precisa ter coragem de acordar de madrugada, de orar de madrugada, de jejuar, de ler a Bíblia e se lançar na presença de Deus. Como que a Bíblia diz que nós nos edificamos, irmão? Como que a Bíblia diz que nós nos edificamos? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar pelo nosso intelecto, pela nossa raciocínio, a gente não sabe orar de fato e de verdade. Aí tem que orar de que jeito? Como que a gente ora de fato e de verdade? Como que é, irmãos? Vocês estão aqui também, irmãos? Sim ou não? Como que a gente ora de fato e de verdade? Como que a Bíblia diz que a gente ora em espírito? Como que é que orar em espírito? Isso que nós precisamos entender e compreender, irmão. Porque às vezes, se a pessoa não entender que ela precisa orar no Espírito, ela nunca vai se dispor a isso. Se você orar em línguas, quando você vai orar no Espírito, você vai orar numa língua que a sua mente não entende, não compreende. Aí você está orando de fato, de verdade. Você está orando na língua do teu espírito. Porque você tem um espírito, sim ou não? Tem um espírito, o seu espírito. E você ora no seu espírito. E o seu espírito é que se relaciona com Deus. Então, quando você ora em línguas, quando você ora com o teu espírito fala com Deus. E aí você se fortalece espiritualmente. Cristão que não ora em línguas é fraco, irmão. Porque ele não se edifica. Ele não tem exercício espiritual. Tem que orar. Irmão, se você orar 1 hora por dia em línguas, a tua vida vai mudar por completo. Por completo. 1 hora por dia se orar em línguas, a tua vida vai mudar totalmente, por completo. Você vai ter revelações, vai abrir as portas de muitas coisas para você. Ele diz, olha, tem que ter coragem, irmão. Sede forte e corajoso e não temas, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Mas nós precisamos estar nessa comunhão, nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus. Então hoje, como a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos da maldade nas regiões celestes, nós precisamos andar nessa dimensão, irmão. Se você não orar em línguas, irmãos, você nunca vai ser um crente 100% forte. Tem que orar. É o único dom que o crente usa para ele mesmo. E às vezes a pessoa não tem essa visão, não tem esse entendimento, essa compreensão. Então precisa ler Bíblia, precisa saber essas coisas, precisa saber. Por isso que precisa ter coragem, irmão, ter coragem para buscar isso. Senão o tempo passa ou não passa? Passa. Já tem 20 anos que eu estou em Palmas, irmão, 20 anos. Já vai em janeiro, vai fazer 21. Passa. Então, se nós não tivermos coragem, se nós não confiar em Deus, se nós não acreditar no Senhor, se a gente não se esforçar, não fizer algo diferente, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então, cristão é igual muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O cristão precisa orar. E a oração em línguas
Faz toda a diferença na vida do crente. Por quê? Porque ele ora com o Espírito dele. É o Espírito da pessoa. Porque a nossa mente, você pode orar com a sua mente, mas a sua mente é o quê? Falha. Aí quando você está orando no Espírito, às vezes você não, na maioria das vezes você não vai entender nada. Mas o teu Espírito está orando de fato e de verdade. Ele está falando com Deus. E às vezes acontece coisas na sua vida e você não sabe por quê. Porque você nem imagina o que você falou. Mas Deus está ouvindo você falar. Então é importante. Então para isso a pessoa precisa quebrar o quê? Paradigmas. Ela precisa se esforçar, ela precisa ter coragem, ela precisa ir além. Não pode ficar... Você já imaginou ali? Moisés chamou Josué e disse: Josué, vem cá, agora você vai assumir a frente aqui da batalha. Você que vai ser o escudeiro aqui. Você que vai levar esse povo a conquistar o quê? A terra da promessa. É você que vai fazer. Não foi isso que ele disse? Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o réu: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, e tu farás herdá-la. Então, irmão, nós precisamos tomar posse da vitória, alcançar as promessas de Deus, mas para isso a gente precisa de quê? De esforço, de coragem, de fazer por onde isso aconteça. Agora, se Josué ficasse lá tranquilo, de boa, aconteceria alguma coisa? Não. Deus falou para Josué, depois de muito tempo, ele disse: você já está velho, ainda tem muita terra para possuir. Porque passa o tempo, irmão. Se a gente não fizer nada, o tempo passa do mesmo jeito. Então precisa de oração, precisa de buscar a leitura da Bíblia, a oração, para poder entrar na dimensão espiritual. Amém, irmãos? Amém. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo de número 13. Verso de número 5. Diz assim, achou aí Hebreus 13, 5, diz assim, ó: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Amém, irmãos? Você tem que acreditar nisso, irmão. Mas se você, ele disse, olha, abre mão da avareza, seja a vossa vida sem avareza, contentai com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Irmão, se a gente confiar em Deus, se a gente se dispor a acreditar na palavra do Senhor, as coisas serão diferentes. Serão diferentes. Mas se nós não fizermos nada, se a gente continuar vivendo do mesmo jeito, as coisas que vão acontecer são as mesmas coisas. Não muda. Para mudar, a gente também tem que tomar outras posições, outras decisões. É assim que as coisas passam a ser diferentes, é quando a gente faz coisas diferentes. Se nós ficarmos tranquilos,
Porque se nós não buscarmos, irmão, pela vida, a vida espiritual, nós nunca vamos vencer a batalha no espírito. E nós precisamos vencer. Igual esses dias, um pastor falando assim, ó, o crente que nunca entrou em êxtases, não sabe o que é ser crente. A Bíblia diz que Balaão, ele entrava em êxtases de olhos abertos. Ele tinha visão das coisas espirituais assim, de olhos abertos, olhando assim. E esse pastor dizendo assim, o crente que nunca teve uma visão espiritual, ele não sabe o que é ser crente. Ele nunca viu com os olhos assim o mundo espiritual, não sabe o que é ser crente. Se não tiver essa experiência. Paulo diz que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Essas coisas precisam acontecer na vida do crente, irmão. De você ter esses relacionamentos com Deus, essas intimidades, de ver o mundo espiritual, de ter visão das coisas espirituais. Irmão, Jesus falou algo interessante para Nicodemos. Ele disse assim, você não entende as coisas naturais, como que eu vou falar das espirituais? E tem crente, irmão, que ele não entende nem as coisas naturais. Nem as naturais. Não sabe nada do que está acontecendo hoje no mundo natural, nas coisas do dia a dia. Porque precisa buscar, se informar, precisa estar buscando, amém, irmão? E o mundo espiritual é real, irmão, é real. Mas para isso a gente precisa buscar viver essa dimensão. Viver nessa dimensão, de ter visões espirituais. Mas é só se buscar com esforço, com coragem. Senão não funciona. Você vê aqui, ó, olha a gravidade da situação. Nós temos dois horários de oração aqui na igreja. Quarta-feira, das 8 até as 10, né? Às vezes, 9 e pouquinho. E no sábado, das 5 da manhã às 6 da manhã. São poucas pessoas que vêm. Será que estão orando em outro lugar? Esses dias eu estava falando, preciso de aumentar mais um dia de oração. Eu preciso fazer mais um dia no monte. Preciso fazer mais um dia no monte. Aí tem que ser quarta na igreja, sábado de madrugada na igreja e terça-feira no monte. Tem que ser, não tem outro dia, ou sexta, né? Mas tem que aumentar, a gente não pode diminuir. Eu passei naquele monte ali, eu fiz uma campanha de 4 anos, indo toda terça. Não importa o horário, eu ia. Já teve vez de eu ir meia-noite. Meia-noite eu estava indo para o monte. Aí eu voltava lá 1 hora e pouco. Teve um dia que eu fui para lá para o monte. Eu cheguei, era quase 1 hora da manhã. Quando eu coloquei o carro na garagem, um cara pulou o muro e entrou. Os cachorros começaram a latir, eu estava acordado ainda. Eu levantei, não vi nada. O cara entrou, levou a chave do carro, abriu o carro. A chave, eu cheguei e botei a chave em cima do rack. Só que tinha um vidro quebrado na porta, ele puxou a chave pelo vidro da porta. E abriu o carro, aí... E os cachorros continuaram latindo. Eu levantei e não vi nada. Aí depois eu levantei de novo, aí liguei as luzes, aí ele correu. Pulou de volta o muro e levou a chave do carro, irmão. No outro dia eu tive que mandar fazer a chave, tive que arrancar o cilindro, levar no chaveiro e fazer a chave. O cara levou. Assim que eu cheguei do monte. Mas levou só a chave, levou uma lanterna que eu tinha, que era de eu ir para o monte, ainda tinha lanterna de ir para o monte. Então assim, antigamente eu ia muito no monte, direto, muito mesmo.
toda semana estava lá no monte, toda terça. Era toda terça eu ia, toda terça. Não importa o horário. Às vezes, quando eu tinha uma outra coisa que eu não podia ir, eu ia 10 horas. Normalmente eu ia 10 horas da noite. Porque eu fazia culto na terça. Aí terminava o culto, aí depois do culto eu ia para o monte. E quando tinha dia, irmão, que a gente chegava lá, terça-feira não tinha espaço para a gente orar lá em cima. Cheio, lotado o monte, lotado. Hoje você vai lá, tem 5, 6, 10. E olha que aquele monte cabe gente, viu, irmão? Mas tem diminuído. Não sei se é porque eu, às vezes, estou indo cedo, né? Porque muita gente, o pessoal do monte sempre gosta de orar de madrugada, meia-noite. Amém, irmãos? Então, para a gente alcançar essas coisas, precisa lutar. Precisa de esforço. Se a gente for, irmão, é o que ele disse aqui, ó. Seja a vossa vida sem avareza. Irmão, se a nossa preocupação for a vida financeira, nunca vai ter tempo de ir para o monte. Nunca vai ter tempo de orar, nunca vai. Por quê? Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar e cansar o corpo, é ou não é? Tem que trabalhar e muito e cansar o corpo. Aí como que você vai orar? Você começa a orar, cochila. Então, não tem como, irmão. Você pode ver pessoas que buscam o espiritual, o financeiro delas é fraco. Porque não tem como fazer as duas coisas. Ou você trabalha e ganha dinheiro, ou você ora e vive uma vida espiritual. Vive na dimensão espiritual. Tem que buscar. Tem que buscar Deus. Não tem como. Amém? Você quer ser bem sucedido financeiramente? Você vai ser fracassado espiritualmente. Você quer ser bem sucedido espiritualmente? Teu financeiro vai ficar fraco. Por quê? Porque você tem que orar, tem que buscar, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que subir monte, tem que orar de madrugada. A hora melhor que tem para orar, irmão, é 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. É a hora que a guerra espiritual é mais forte. Quem quer vencer espiritualmente tem que orar de madrugada. Aqueles que buscam, aqueles que oram de madrugada encontram com Deus. Amém? Então nós precisamos, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que poderá me fazer o homem. Amém? O homem pode querer fazer muitas coisas. Mas você não pode se preocupar com isso. Tem que permanecer firme. Deus é contigo. Deus vai te dar a vitória. É só continuar firme. Não ter medo. Sempre investir. Amém, irmãos? Então, tem que buscar o Senhor, irmão. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que se esforçar para ter. Você já imaginou? Balaão foi chamado pelo rei, né? Emelec, para amaldiçoar Israel. Você veja que ele era conhecido. E Deus disse para ele: não vá, que eu já abençoei esse povo. Mas as pessoas tinham conhecimento que ele poderia fazer isso. O rei deu um prêmio muito grande para ele, o Emelec, para ele amaldiçoar Israel. Ele voltou para perguntar a Deus se poderia fazer aquilo. Às vezes, irmão, o crente, ele lê na Bíblia e não acredita que aquilo ali é daquele jeito. Continua insistindo em fazer a coisa errada. E aí não tem resultado. O que aconteceu com o Balaão, irmão? O que aconteceu com ele? 1 ano depois morreu. 1 ano depois. Um homem que entrava em êxtase de olhos abertos.
Um ano depois morreu. Por quê? Porque não atentou com quem ele estava falando. O Deus disse, irmão, quando Deus fala uma coisa, ele não volta atrás. Não volta atrás. E é isso que o cristão precisa estar atento, irmão. Se Deus diz não, não adianta insistir que ele não vai dizer sim, irmão. Não vai. Não vai dizer sim. Ele disse para Balaão, não vai, porque esse povo eu já abençoei, não tem como. Aí ele voltou de novo para insistir. Ele disse, aí Deus disse, vai. Colocou um anjo para matar ele no caminho. Se não fosse a jumenta, ele tinha morrido. E nós precisamos estar atentos, irmão. Senão, até jumenta vai ser mais inteligente do que nós. Tirou o profeta da morte, uma jumenta. Deitou no chão para ele não ser morto pelo anjo. Mas o crente hoje não está atentando para as coisas, irmão. Está vivendo, aí o que ele disse, a avareza não pode fazer parte da sua vida. Você tem que buscar Deus, tem que confiar nele. De maneira alguma te deixarei. Você precisa acreditar nessas coisas, irmão. Precisa acreditar nessa palavra. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então, qual é a preocupação que nós devemos ter? É agradar o Senhor, irmão. Fazer a vontade de Deus. Não importa se a gente não tiver sucesso financeiro, mas se tiver sucesso espiritual, isso é ótimo. Isso é o que vale, irmão. Chegar ao céu, irmão, pode ser que aqui na terra viva como um mendigo, é ou não é? Lázaro viveu como um mendigo, mas foi para o céu de Abraão. O outro viveu com a vida regalada, mas foi para onde? Para a vida de tormento. Nós precisamos viver com Deus, irmão, acreditar na palavra do Senhor cada dia. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Pai, que a tua misericórdia nos alcance, Pai, cada dia, Deus. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Pai. Que possamos buscar o Senhor, Pai, a cada dia mais, Deus. Possamos ter experiência espiritual, Pai. Possamos, Pai, estar disposto a vencer, Pai. Como o Senhor disse para Josué, o Senhor fala para todos nós também. Eu estou contigo, eu não te deixo, não te abandono. Pai, se o Senhor não nos deixa, não nos abandona, então nós vamos vencer, Pai. Nós vamos conquistar. Então, ó Deus, abre esse nosso entendimento, Pai. Pai, que possamos confiar no Senhor, Pai. Que possamos nos lançar na Tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória, o Deus altíssimo, Pai. É o Senhor, Pai, que buscamos. É a Tua face, Deus, que buscamos, Deus. É para Te louvar, para Te adorar, exaltar o Teu santo nome. E poder viver, Pai, uma vida espiritual, Deus. Nós não podemos viver na dimensão carnal, Pai, mas na dimensão espiritual. Abra o nosso entendimento, Pai. Revela-nos o profundo oculto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Revela-nos o profundo e o oculto a cada dia, Senhor. Não nos deixe perecer, Pai, mas que possamos alcançar, Pai, a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória. Tu és o Deus altíssimo, Tu és o Senhor. Tu és o grande Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da Tua direção, Deus. Precisamos, Pai, de experiências espirituais, Pai. Precisamos ver, Pai, na dimensão do Espírito, Deus. Então abra os nossos olhos espirituais, Deus, para que possamos ver, Pai, as coisas, ó Pai amado, nos nossos dias, Pai. Ó Deus, dá-nos experiências profundas com o Senhor, Pai. Para isso nós precisamos, Pai, ter coragem de Te buscar, de estar na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então toca no mais profundo do ser, Pai. Toca no mais íntimo de cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Reaviva, Pai, a Tua obra no meio do Teu povo, Pai.
Abre o nosso entendimento, Deus. Revela-nos o profundo e o oculto, ó Pai. Que possamos a cada dia, Deus, nos aproximar mais do Senhor. Estar mais perto, Pai, do Senhor, da Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma cada uma dessas vidas aqui em Tuas mãos, Pai. Toca no íntimo, no profundo, Pai, de cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que caia por terra, Deus, os planos e os projetos de Satanás, ó Deus, contra essas almas, contra essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós paralisamos toda ação maligna, toda ação do inferno, em nome do Senhor Jesus, Pai, ó Deus, e que o Teu povo tenha alegria, prazer de estar na Tua casa, na Tua presença, de buscar o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco, Pai. Então continua conosco, Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a entendermos e compreendermos, Pai, todas as coisas. Abra os nossos olhos, Pai, dá a visão do céu, Pai, da visão das coisas celestiais, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais do Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito e da Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória, Tu és o Deus altíssimo, Tu és o Senhor, Tu és o grande Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, o Deus todo-poderoso, o Senhor da glória. Pai, ó Deus, Senhor da glória, toma cada vida aqui em Tuas mãos, Pai. Guia os seus passos, plane os seus caminhos. Dirige, ó Deus, Pai, que eles possam, Pai, chegar ao entendimento e à compreensão das coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias ao Teu nome, Pai. Ó Deus, leva-os em paz e segurança ao seu lar. Livra do acidente, do assalto, de roubo, de furto. Livra, Pai, das astutas ciladas de Satanás, Pai. Dá dias de glória, de vitória, Pai. Que eles possam ter experiências espirituais, Deus. Possam ter, Pai, uma vivência, meu Pai, espiritual, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu os abençoo, Deus, para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Aplauda o Senhor. Bem forte. Glória a Deus. Está encerrado, que a paz e a graça seja com todos. Em nome do Senhor Jesus.